Olá, bom dia. São 7 horas e 2 minutos. Estou 2 minutos atrasado. Estamos aqui para mais um Today, onde vamos convidar mais uma pessoa para falarmos. Eu estava procurando papel e caneta aqui para poder fazer minhas anotações. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro diário de segunda a sexta, onde nós vamos conversar sobre saúde e sempre convidar uma pessoa para a gente poder bater papo. Bom, eu estou vendo aqui que tem muita gente que entrou já aqui, legal. Vamos ver quem está aqui conosco, cumprimentar as pessoas aqui, ó. Vamos lá. Nós temos a Geusa Pacheco, temos o Froza conosco também, Teodora, Marli, Raquel Soares, Larissa, Cláudia Maria de Jesus, a Marli, a Sol lá dos Estados Unidos, quem mais? Divina também está conosco, Andréia, Élida, Cio Braga, beleza, Beth, Carla, Emília, legal, bacana, a Silvia Jaciara, a Simone Reis, Rosângela, bacana, um monte de gente. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje já é quarta-feira. Quarta-feira é dia de futebol. Hoje volta o futebol no estado de São Paulo. O Rio de Janeiro já voltou faz tempo, já tivemos a final do Carioca. Quem é flamenguista ficou feliz. Quem torce para o Fluminense também ficou feliz, porque fez uma final digna com o Flamengo, quando todo mundo achava que o Flamengo ia atropelar. Agora hoje volta o Campeonato Paulista. Hoje tem jogo, tem Palmeiras e Corinthians, que é o derby no estado de São Paulo. Bom, as coisas aparentemente voltando ao normal, né? Aparentemente, mas uma matéria que eu estava lendo agora de manhã diz que São Paulo, segundo pesquisas, né, está próximo a ter uma segunda onda, né, uma segunda onda do coronavírus. Preocupante. Além disso, estava lendo uma outra matéria que fala sobre 136 vacinas que estão já em estudo no mundo. Nossa, é uma notícia muito boa essa. 136 vacinas. E uma outra que diz que no mês de novembro eles já acreditam que vai ter vacina disponível. Eu acho muito otimismo ter em novembro. Torço para que seja realmente verdade e se concretize. Imagina se agora no mês de novembro já tivesse vacina para a gente começar a ser imunizado. Que coisa boa que seria. Seria ótimo, porque eles estão imaginando que somente no meio do ano que vem que nós vamos ter a vacina disponível, porque ela está na fase de testes clínicos ainda, mas já tem gente aí apostando que no mês de novembro a gente pode ter, né, vacina. A Emília está perguntando se a imunidade de rebanho funciona com relação ao coronavírus. Ainda não sabemos, Emília, pelo seguinte: em São Paulo tem 2 casos que estão sendo investigados com relação a pessoas que provavelmente estejam apresentando uma reinfecção da doença com 3 meses após a doença. Então a gente não acredita ainda que a imunidade de rebanho seja uma coisa concreta com relação ao coronavírus, porque não se sabe se a pessoa que teve a doença fica imunizada para sempre, né? Então, não sabendo disso, não dá para ficar arriscando, né, abrir comércio e deixar todo mundo se contaminar para tentar criar, né, essa questão da imunidade de rebanho. Bom, Raquel Soares pergunta aqui, ó, se o levedo de cerveja é bom. Ele é uma ótima fonte de vitaminas do complexo B. Ele não tem B12, só se foi enriquecido a fórmula, mas é muito interessante o levedo de cerveja por causa dessas questões da vitamina B12. Vitaminas
quer dizer, do complexo B. Tem que ser enriquecido com B12, aí se for, aí ele é top das galáxias, como o pessoal brinca, né? Ó, no estado de Minas também há casos de reinfecção. Aí isso é preocupante. Preocupante. Tem que analisar. Vamos chamar alguém aqui para participar? Vamos ver aqui, ó, se a gente consegue falar aqui, que ela já mandou o pedido antes de eu dizer para escrever, ela já estava escrevendo. Vamos ver se vai dar certo. Minha vitamina B12 está em 157. A Rosângela disse, tem que correr e tomar injeção. Tem que tomar 6 injeções de citoneurin 5.000, uma por semana, revezando do lado da poupança. Não dá para brincar não, isso aqui é sério. Deu certo! Ou não deu certo ainda está um pouco travado aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Cleide, você já me ouve? Tô ouvindo. Sua imagem está travada. Puxa, não sei o que está acontecendo. É, Acho que eu vou ter que começar a fazer lá na sala mesmo. Aqui no escritório, parece que o sinal de internet não é tão bom quanto o da sala. não Tem sei dado por muito que tá problema assim. aqui. Quer que eu saia? Não sai não. Fica. Já vamos aproveitar. É Cleide, né? É, sim, doutor. Eu vou anotar aqui. Cleide, ok. Então vamos lá, Cleide. Conta um pouquinho da história para eu poder entender no que eu posso te ajudar hoje de manhã. Doutor, bom dia, né? Bom A dia todos. a todos. Eu fiquei aí praticamente adulando para o senhor me chamar aí, né? Mas quando eu vejo ali, eu vou chamando. É que, como não é nada combinado aqui, então vai tudo, né, de improviso. Eu nunca sei quem eu vou chamar, nunca sei que história que vem, né? Sempre sou surpreendido pelas histórias, cada dia uma é diferente, né? Então, assim, É verdade. a gente fica feliz porque é sempre uma novidade. Mas uma coisa que eu sempre faço é uma oração antes de vir aqui para o escritório. E eu peço para que Deus, né, me ajude a escolher realmente a pessoa certa, para que eu tenha também condições de ajudá-lo da maneira correta. É verdade. Mas Deus tem usado o senhor poderosamente. Deus seja Eu vejo louvado. isso. Doutor, é o seguinte. Vixe, é tanta coisa. Deixa eu começar. Fique à vontade. Eu tenho a prolactina alta, né? E por conta dela, Desculpa, você falou que tem a prolactina alta? ela tá alta já tem Ah, tá. muitos anos. Sim. E por conta disso, eu tenho um tumor na hipófise, né? É isso que eu ia De 5 perguntar. milímetros. Eu tenho. Eu já fiz exames, já foi comprovado. Ok. E o último exame que eu fiz da prolactina foi agora em março, que eu tinha ido para endocrinologista. Mas infelizmente veio a questão da pandemia e eu não pude retornar, entendeu? Para levar os exames para ela. Certo. Mas eu estou com os exames em mãos aqui, eu vou falar para o senhor no momento certo, aí, na hora certa. Tá bom. Eu também tenho refluxo, Ok. e é muito intenso ele, viu? Há quanto, Inclusive eu tive. Hã? há quanto tempo esse refluxo? Puxa, doutor, tem anos, viu? Anos? Tem, Ok. tem. Eu não tenho E mais a vesícula, não tem vesícula. Opa. não. Perdi já tem uns 8 anos. E aí, nesse caso, o refluxo ele começou depois da retirada da vesícula ou antes? E eu lembro, doutor. Não lembro não, mas eu acho que foi depois, viu? Eu Acho que acho que foi foi depois. depois. É porque depois, para algumas pessoas, pode ser comum se elas não mudarem o padrão de alimentação, né? Não respeitarem. É uma alimentação com menos quantidade de gordura, que isso é muito importante. Foi, eu melhorei, assim. Ai, doutor, já tentei tantas vezes melhorar a minha qualidade de vida, mas toda vez eu caio. Mas a gente vai Eu, tentar traçar um caminho aqui para você começar a dar um passinho de cada vez, igual criança quando está aprendendo a andar. mas eu tô aprendendo muita coisa, viu, com essas lives aí Ah, a gente e com fica esse bebê. feliz. É muito bom.
Eu tô me sentindo assim um pouco mais segura. Ah, tem gente perguntando o que é prolactina. Deixa eu explicar aqui, ó. Tá. Prolactina é um hormônio que é estimulado na sua produção pela hipófise. A hipófise é uma glândula que nós temos no cérebro e ela é responsável pela estimulação da liberação de vários hormônios. A prolactina é um desses hormônios e é estimulada a sua liberação no período de amamentação. Então, depois que a mulher teve o período gestacional, ela começa a ter uma liberação de prolactina para aumentar a liberação do leite, produção de leite. E muitas vezes o aumento dessa prolactina está correlacionado à presença de um tumor na hipófise, o que faz com que algumas mulheres que liberam prolactina, mesmo não estando no período de amamentação, ainda tenham uma certa produção de leite no seio. É isso daí. Pois é. E por conta disso eu também tive uma perda, tive um aborto. Eu não sabia que tinha sido proveniente disso. Aí eu perdi um bebê tem uns 6 meses, uns 6 anos atrás, né? Mas Deus me abençoou com um bebezinho que eu tenho agora de 1 ano e 4 meses. Que bom, graças a Deus. Porque, doutor, eu fui para um endocrinologista e ele me pediu a ressonância, eu fiz tudo direitinho. E aí, constatou, né? Então ele passou a cabergolina, né? Pra eu tomar. Sim. Aí eu tomei um período de 3 meses, mais ou menos. Menos de 3 meses, aí eu engravidei. Eu nem esperava. Não esperava por causa da questão do uso, quer dizer, da questão da presença do tumor, né? Mas pelo uso da medicação. E por ter marido e ficar brincando com ele à noite, tinha que esperar sim. Como não? Na verdade, eu tinha marcado, doutor, a ginecologista, para julho, né? Isso do ano, o quê? Ano passado, né? Não, ano Certo. retrasado, 2018. E aí eu já ia para a ginecologista fazer preventivo e ia pedir ela anticoncepcional para eu tomar, porque eu disse, meu Deus, se eu estou tratando o hormônio, né? Eu estou tomando medicamento, então eu posso engravidar. Mas foi tarde demais, já estava grávida. Mas tem um presente agora aí em casa, né? Isso é ótimo. Muito linda, por sinal. É um trabalho, mas é lindo. Não, mas Sim, doutor, criança, outra coisa. criança dá trabalho. Esse é o normal da criança, né? Criança que não dá trabalho, crianças apáticas, está fora do normal. É verdade. Outra coisa, doutor, eu tô com o cabelo caindo muito, muito. Tá caindo uns bolos mesmo. Aí eu passar a mão no cabelo, meu cabelo cai. Eu não sei que coisa é essa, não. Tem alguma coisa a ver com a prolactina? Não, com prolactina em si, não, mas com hormônios sexuais, né, pode ter. Qual a sua idade hoje, Cleide? Ah, eu tenho 41. 41 anos. Foi em ginecologista, fez exames recentes da parte de hormônios sexuais? Fiz ano passado. Estava tudo normal? Tava tudo bem. Eu fiz preventivo, tava ótimo, tudo ok. Tá. Fez exame também de TSH, T4 e T3? Foi. Eu fui para endocrinologista, ela me pediu tudo isso. Eu tô Tudo, aqui com os exames. deu tudo normal também? Não sei, só te falando aqui para ver se realmente deu. Tá. Se quiser falar agora, pode ser. Tá, peraí. Deixa eu ir te dizendo. Eu vou falar tudo que tem aqui, viu? Então, vamos primeiro para esse. Tenta achar aí o Tá, pera. TSH e tiroxina, que é o T4. T4. Rapidinho, viu? Não, fica tranquila. Até às 8 nós estamos aqui. Pena que não tá mostrando minha imagem. Pois é, eu acho que eu vou voltar a fazer lá na sala. Vou desistir do escritório. A internet lá eu acho que está funcionando melhor. Porque lá não acontecia tanto isso. Aqui já é a segunda ou terceira vez que está acontecendo. É, Aí eu não sei se o problema é com a minha internet aqui também ou com a de vocês, mas é estranho. com a minha, né? Depois que eu vim para cá, aumentou. Ai, tanto exame. É o T4, é? Isso, T4 e o TSH. Ah,
O TSH deu 3,15. Ok. E o T4 deu 0,75. Aparentemente normal, né? Porque, assim, esses exames, eles são importantes também para poder verificar essa questão de queda de cabelo, né? Tem uma relação direta também, principalmente quando a mulher desenvolve hipotireoidismo, ela perde muito cabelo, perde muito cabelo. Só que a É gente mesmo? tem, quando tem hipotireoidismo, cai bastante. Só que assim, ó, tem bastante relação que pode interferir nessa questão de queda de cabelo. Veja, você tem, por exemplo, a chegada de uma menopausa, que pode gerar queda de cabelo. Você tem a alteração de T3, T4 e tiroxina, né, e TSH, desculpa, e TSH, que também pode gerar queda de cabelo. Você tem aspectos correlacionados a questões emocionais, que pode gerar queda de cabelo, né? Problemas de insônia, que pode gerar queda de cabelo também. Tem É bebê pequeno, mesmo? né? Tem que pensar, sim. Aí você tem questões nutricionais, aonde a gente avalia, né, questões importantes como proteína total e frações, para a gente verificar se não tem uma desnutrição proteica, né, que é muito importante. E depois alguma falta de algumas vitaminas e minerais que também tem relação com queda de cabelo. Então, assim, ó, tem muitos aspectos a serem investigados quando se pensa em queda de cabelo. Muita coisa mesmo, né? Então fica difícil a gente só dar um tiro no escuro. Eu perguntei do TSH porque você disse que tinha exames recentes. E eu falei, opa, já tem uma alteração É, na hipófise. Eu falei, isso vamos ver se também não tem alguma questão com relação à tireoide. Porque os hormônios, né, do nosso organismo, eles são coordenados muito pela nossa hipófise. Ali é onde a gente tem a maior liberação dos hormônios estimulantes. Então, os hormônios que vão estimular a produção de TSH, os hormônios que vão estimular, quer dizer, que vão estimular a produção da tireoide, que vão estimular a produção do ovário, que vai estimular a produção de útero também. Então, quase tudo isso vem da hipófise. Como você falou do presença do tumor, eu falei, opa, vamos dar uma investigada então, ver se não está afetando alguma coisa, né, da tireoide. Mas aparentemente não, né? Normal. Ok. Depois a gente tenta descobrir esse negócio aí. Bom, até agora você falou para mim desse tumor aqui na hipófise, da produção de prolactina, do refluxo muito intenso há anos, né? E agora falou da questão da queda de cabelo. Tem mais alguma coisa para a gente tentar trabalhar o caso? Não. eu tô sentindo muitas dores na sola dos pés, na parte do calcânio. É muita dor, doutor. E olha, e começou essa dor, na verdade, quando eu tive o neném, né? Eu comecei a sentir dores nos punhos. Não sei se foi o peso, não estava mais acostumada. Do bebê, ainda dando mama, né? Uhum. Porque não dei muito tempo mama a ele, porque o leite é muito fraco, sei lá, não sai, não. É pouco. A E quantidade aí era também pouca? pouca, é. Eu estimulei, mas depois ele nem quis mais. Uhum. E você está complementando a alimentação dele com o quê? Eu dou mingau e dou muita fruta e verdura a ele. Sim, mas com leite Eu- de vaca? não, doutor, eu tenho que tirar esse leite dele. Eu tô lutando, mas eu vou tirar. Eu tô dando leite ninho. Não dá não, não dá não. Esse negócio não é bom não, né? Só É, perguntei eu só tava para poder conversando. te dar um puxão de orelha só. Eu sabia que você ia puxar minha orelha. Não, leite de vaca para criança não, eu não vejo com bons olhos, não. A gente tem hoje os leites vegetais que a gente pode fazer, que, claro, não são idênticos, mas como ele já está com 1 ano e 4 meses, você já tem condições de dar a maior parte da nutrição dele proveniente da alimentação, né? Já não precisa É, ficar usando nem leite eu ninho, vou tirar muito esse menos mingau. outros sucedâneos do leite materno, né? Que são caríssimos Eu também. dou muita fruta e verdura a ele durante todo o dia. Ele se alimenta muito bem, grão de bico, lentilha, dou tudo direitinho a ele. Ele come tudo, graças a Deus. Eu só preciso tirar o leite, mas eu vou tirar, doutor. Eu vou me esforçar para tirar, viu? Vale a pena, vale a pena. Aqui a Pois é. Rosiana, Rose Santana pergunta se pode ser o leite de soja. Até pode, Rose, mas assim, tem outras opções melhores, né? Em casa a gente pode fazer um monte de leite vegetal. Leite de semente de girassol, por exemplo, é muito legal porque é rico em cálcio. O leite de Uhum. amendoim é muito legal porque ele é rico em proteína, né? Então, assim, tem várias outras opções. Pode fazer um leite de aveia também, se a criança está muito acima do peso,
porque aí o de aveia ele é menos calórico, né? Diferente de quando a gente fala do leite de coco, do leite de girassol, do leite de gergelim ou de amendoim, que são mais calóricos. Então, para crianças que estão abaixo do peso, a gente recomenda esse. Criança acima do peso, fazer um leite de aveia. Então, tem várias opções que a gente pode utilizar. Mais alguma Ah, coisa, Cleide, para a gente ir conversando e eu fazendo mais perguntas para você? minha vitamina D também tá baixa. Uhum. Tá 25,4. Tá no nível de insuficiência, ainda não entrou na deficiência. Graças a Deus. A Cris Kelly está dizendo assim, ó, quero ver a criança aceitar, né? A minha enjoada. Ô, Cris, saudade de você e do esposo, Eu viu? não sei não, viu? Eu acho que se eu fizer é capaz de ele aceitar, porque ele come tudo. Pois é, isso é bom também, né? Leite ninho É. vicia. Fui criada com leite ninho. Minha mãe tem orgulho de dizer isso, mas hoje, mesmo adulta, ainda gosto Eu de também. leite ninho. Nem compro para não consumi-lo. Foi a Andrea que falou isso. E é uma verdade, viu? Mas é mesmo. Eu também gosto muito de leitinho, mas quero Isso. eliminar. Na verdade, já estou eliminando já. Eu nunca pude usar esses tipos de leite porque desde criança eu tenho uma reação alérgica com relação à questão do leite de vaca, né? Então meu organismo Uhum. não faz a digestão, se eu tomar, para no estômago e eu vomito. A última vez que eu fiz ingestão de leite de vaca sem saber, quase morri de tanto vomitar, porque eu comi numa cantina vegetariana e comi um purê de batata. Purê de batata em casa não vai leite, né? Se é cantina vegetariana, vamos botar leite. E aí, no É. caso, se eu comi, passei mal, hein? Eu vomitei, vomitei, vomitei. Comi no almoço, comecei a passar mal durante a madrugada e no dia seguinte estava vomitando, tive que sair do trabalho e ir embora para casa. Sabe, imagina 9 horas da manhã você parando o carro assim, tendo que abrir a porta para vomitar. O povo deve ter olhado e falado: eita, esse passou a noite na manguaça, né? Tá passando mal até agora. E a minha manguaça foi ter comido um purê de batata com leite de vaca. Complicada a situação. A Cris falou que tá É. com saudade nossa também, viu, Cris? Logo, se Deus quiser, a gente vai em Maringá, a gente vai reencontrar os amigos aí. Então, assim, ó, esses aspectos de leite, de vaca, para criança não é uma boa, não. Mas vamos continuar trabalhando o teu caso aqui, que você falou primeiro do teu, então vamos trabalhar o teu. Um dia, quem sabe, a gente conversa do teu filho. Viu? Essa questão Tá da bom. sua vitamina D baixa, ela está num nível de insuficiência, né? Ela não chegou ainda na deficiência, então isso é uma notícia boa. Onde que você mora, Cleide? Só para eu poder saber. Eu moro em Simões Filho, Bahia. Bahia, meu Deus, Uma cidade metropolitana aqui, bem próxima de Salvador. eu só chamo o povo da Bahia, vocês perceberam? Né? Não sei o que está acontecendo aqui, ó. E ninguém coloca que é da Bahia, porque se começar a colocar, eu não vou chamar, hein? Porque só tá dando Bahia aqui. Eu acho que nessa última semana deve ser a terceira ou quarta pessoa já da Bahia. Da Bahia, né? Pois é, foi gente de Feira de Santana, depois foi uma outra da Bahia também, Foi mesmo. acho que de Feira de Santana também, agora você. Eu sei que o Jay é da Bahia, a outra pessoa que eu também chamei era da Bahia, não me lembro quem, né? Agora você também. Então o povo tá mandando aqui da Bahia, hein? É, os baianos tá ligado, viu? Eu perguntei Ligado na. pelos. Isso é bom, isso é bom. Eu perguntei pelo seguinte, ó, tem gente escrevendo Uhu aqui, ó. Foi a Flávia aqui, ó. A Flávia que é da Bahia também. Ah, legal. É conterrâneo. Ó, a Rose Santana, Bahia também. Nossa, todo mundo da Bahia. Eita. Ó, tem outra pessoa aqui de Simões Filho, Bahia, aqui, ó. Ledinha. Tem Ledinha, tem Leda, O tem Cátia, Froza tem minha também é da mãe. Bahia. Eita, só tô conversando com baiano. Eu tenho muito amigo baiano, eu gosto demais. Eu digo assim, ó, o lugar que a gente mais ganha abraço é na Bahia, né? É na Bahia. É o É, lugar que a gente mais ganha abraço, né? E no Rio, o lugar que a gente falou. mais ganha beijo, porque lá são 3 beijos, né? A gente vive viajando, a gente nem sabe. Por exemplo, no Paraná é um beijo só no rosto, né? Na Bahia, no Rio são 3. Então, vixe, eu deixo o pessoal no vácuo lá, muitas vezes. Mas vamos lá. Essa questão de perguntar o estado é importante pelo seguinte, Cleide, porque a gente sabe que agora no estado do Sul, por exemplo, a gente tem uma restrição de sol muito grande, né? E por ter essa restrição de sol, a gente sabe que realmente vai cair muito. A Suzy Bueno já está perguntando, quem é de Minas aí, né? O pessoal está desesperado. Ó, Luiz Eduardo Magalhães, eu também sou da Bahia, Arida. Ué,
Eu acho que esse Tio Day passa primeiro na Bahia do que nos outros lugares. Tem gente do Rio Grande do Sul, mas mora em Santa Catarina aqui, ó. Então, assim, ó, tem meus conterrâneos lá do Paraná também, ó. Que bom, né? A Cris lá de Maringá, Silmara, né? Legal. E eu estou perguntando porque nos estados do sul, nesse período agora, Cleide, a gente tem uma restrição de sol muito grande. É frio para valer. E pessoas que entram com o nível de vitamina D baixo, né, no período do inverno, no sul, a tendência é que caia brutalmente. E aí no final vai estar com um nível de vitamina D muito baixo. Nosso chat nunca teve tão agitado aqui, ó. Espírito Santo, sou de Minas, do Você foi Paraná falar da também, a Bahia. Sandra. O povo está se manifestando aqui, ó. Opa, tem mais alguém aqui que é de Maringá também, ó. Suca Siqueira. Suca. Legal. E aí, na Bahia vocês têm sol, né? O ano inteiro, mesmo agora no Tem. período de inverno. Então, veja. É, tá fraquinho, mas sai. Mas se você morasse no sul, eu ficaria muito mais preocupado. Agora, se você pelo menos Uhum. tomar um solzinho aí nesse período, mesmo sendo agora do inverno, tem gente de Fortaleza, Maceió, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Eu estou tomando quando eu posso. Pernambuco. Então, só que quando a gente está num caso de insuficiência, Cleide, a gente não vai tentar corrigir com o sol. O sol vai servir para não deixar cair mais. Só tem gente de Curitiba, no Paraná, Maranhão, opa, tem quase todos os estados aqui, ó, Espírito Santo, É verdade. Pernambuco também. Não, É o Pernambuco tem Brasil todo bastante. ligado. Isso é legal. E será que tem gente fora do país? Escreve aí se tem gente fora do país. Opa, um salve lá para Jacareí, o pessoal pedindo aqui, ó. Guaratinguetá, São Paulo, São Paulo. Agora o povo está começando aqui a tentar vencer os baianos aqui, ó, em presença. Ó. Grande São Paulo, Pois Barueri, Monte Azul, São Paulo, Teresópolis, Rio de Janeiro. Bacana. Aí, nesse caso, Cleide, a gente precisa fazer a correção com o uso de suplemento. A gente não sim. pode só tomar o sol na tentativa de fazer essa recuperação, principalmente por ser período de inverno. Então, a melhor atitude nossa nesse momento é a gente correr atrás de fazer uma suplementação e fazendo essa suplementação, a gente já corrige e se garante, né, até a chegada do verão. Aí na Bahia, para poder tomar É, sol no verão. E faz sol, hein? Nossa, quente faz. também, hein? Querendo. Mas, pois é. Mas, assim, nesse período tem que fazer a suplementação. Como você está no nível entre 20 a 30, eu sempre sugiro uma correção rápida, então eu gosto de usar uma dose de 7.000 UIs diária por 3 meses. Por 3 meses. Tem gente lá da Pronto, eu Vila vou dos fazer. Remédios em São Paulo, Minas Gerais, né? Nasci no Paraná, mas cresci em São Paulo, mas moro em Miami. Ó, viu? Tem gente fora Olha, do país também, aqui dos Estados muito Unidos. Miami. Legal. Miami é um estado, uma cidade que eu gosto lá dos Poxa, Estados Unidos, o estado da Flórida, é um estado fantástico. Bom, então, vitamina D, beleza, né? 7.000 I via oral durante três 3 meses, né? meses, junto com uma refeição que contenha gordura, beleza? Agora vamos para Certo. outras questões. Ó, em Antonina disse que o sol tá lindo hoje. Você quer a prolactina, que eu fiz agora em março? O Ah, percentual que tá? não, porque ela tá alta, tem tumor, então já sabemos. Esse daí não. O que eu vou querer de você com relação ao que você falou até agora, eu quero que você verifique se tem proteína totais, né, e frações, se tem ferro, sérico e ferritina, se tem vitamina B12, porque esses também têm uma relação direta com a questão de queda de cabelo. Só olhar aqui, peraí. Simone Reis, 13,4. Do que é isso aqui, Simone? Isso daqui é vitamina D? Misericórdia. Se for vitamina D, Simone, você tem que tomar 15.000 UI. 15.000 UI. Não, ainda dá para trabalhar com remédio. É vitamina D mesmo. Meu Deus, Simone, o que é isso? Tem que corrigir esse Fala aí, negócio doutor. aí. É ferro, né? Ferro, tem ferro. Ferritina, né? Ferro, ferritina, proteína total e frações, vitamina B12. Simone, o seu é 15.000 UI oral. Não precisa ainda entrar na injeção, não. Nossa, tá Ó, baixo. ferritina eu achei aqui. Então vamos lá, ferritina. 28,5. Tá baixo. É normal, mas baixo, né? Por quê?
essa questão da ferritina é o estoque de ferro, é quanto que você tem de ferro estocado no seu organismo. Então, com Sim. essa ferritina aqui, a gente já tem uma propensão à queda de cabelo. É? Olha só, a Rosineide Burgos, eu passei uma fórmula há um tempo atrás lá dentro dos grupos, né, quando alguém falou sobre queda de cabelo. Ela trouxe uma notícia bem legal aqui pra gente. Ela falou, ó, doutor Ricardo, meu cabelo já parou de cair com sua fórmula. Muito Ah, legal. eu peguei, doutor, também. Então, dela já parou. Olha só que legal, né? Eu vou E fazer também. vale a pena. Fazer a de testosterona? Pode, Devo, né? pode sim. É, o marido vai agradecer. Ah, ele vai ficar maravilhado. Ah, me lembrei. Pois é. É, mas vamos ver o que acontece. É, ferritina tá baixo. Ferro, achou? Tem a dosagem de ferro sérico esse? Isso, ferro sérico, esse mesmo. 138. Ó, tá ótimo. O ferro está bom, estoque está baixo. O que está acontecendo? O seu corpo está fazendo o seguinte: o seu corpo está usando tudo que tem no estoque. Seu estoque está baixo, porém o ferro na corrente sanguínea está normal. Viu, Cris? A Cris está perguntando aqui como é que faz para entrar nos grupos. Cris, no grupo, aí na descrição minha da biografia do Insta, tem um Linktree com várias opções. Uma delas está escrita para entrar no grupo do WhatsApp. É só clicar que você já entra direto. E a Simone está perguntando se é um comprimido por dia de 15 mil. Sim, Simone, tem que ser tomado numa refeição que tem gordura. Então, já achamos uma coisa interessante aqui, ó. Você está com o seu estoque de ferro baixo, mas você está com um nível de ferro circulante na corrente sanguínea normal. O que o seu corpo está fazendo? O seu corpo está puxando tudo que tem no estoque e dessa forma ele já depletou, já acabou com o teu estoque, mas está normal na corrente sanguínea. Próximo passo é começar a cair o ferro da corrente sanguínea. Então a gente tem que dar uma observada para ver o que está acontecendo, porque você vai entrar em anemia já já, nesse caso É aqui. mesmo. É porque já não tem mais o estoque. E o ferro da corrente sanguínea está normal, mas o estoque está baixo. O próximo passo é começar a ter uma anemia. Então tem que observar esse detalhe aqui. Né? Se for o caso, vai ter que começar a tomar algum suplemento de sulfato ferroso. Sim. O que mais que você tem aí? Achou B12? Eu acho que eu acho que ela não pediu B12, não. Tá. Não tem. Ela pediu ácido fólico? Deixa eu ver aqui se ela pediu ácido fólico. Agora já comecei a me preocupar foi com anemia. Se tiver ácido fólico baixo também, aí eu vou querer saber do seu hemograma. Meu Deus. Peraí, doutor. Acho que não tem ácido fólico. Peraí, tô dando só uma bisoiada aqui. Pessoal, eu vou colocar de novo dentro dos grupos, então, essa fórmula aqui para testosterona, tá bom? E aí, quem está lá no grupo pode pegar ela. A vitamina B12 da Simone deu 332. Tá bom, Simone, mas já pode começar a tomar um citoneurin 5.000 aí, uma vez por semana, via oral. Não, não tem ácido fólico. Tem potássio, tem sódio sérico. Não, esses não Não, interessam para esses casos, seu não. Ó, não, A ela Emília já virou minha assistente aqui, ó. A Emília já achou aqui, ó. Já está explicando um monte de coisa pro pessoal. Achei a tabela aqui, ó. De 20 a 30, 7.000 I por dia. Né? Se tiver acima de 30, 2.000 I por dia. Legal, é. Emília. Você vê que o pessoal está aprendendo, e isso que é legal, que as pessoas já começam a ajudar umas às outras. Eu acho fantástico isso daqui, ó. Pode deixar, Cris, que eu vou esperar entrar acima no grupo. Eu coloco por volta da hora do almoço. Eu coloquei Doutor. uma lista de exames, mas bem restrita. Não tem ácido fólico? Não, Nem nem proteína a total e B12. frações. Se tem proteína, Proteína total e frações. não vi esse aqui também não, viu? A Osanete aqui está perguntando para que serve a testosterona? Para deixar a vida tanto da mulher quanto do homem mais feliz, né? Porque Eu tô com... testosterona tem muito a ver com a parte da libido sexual. Só que a testosterona para a mulher, Osanete, ela tem uma importância grande na manutenção da massa óssea e da massa muscular. Ajuda no controle de peso, né? Então é muito importante para as mulheres, principalmente aquelas que estão se aproximando aí do período de menopausa, tem que observar. E a Eli está perguntando qual grupo. Nós temos vários grupos VIPs. E aí tem um link
para você poder acessar e fazer parte dos grupos. Lá a gente manda esse tipo de receita, só compartilho lá dentro e mando também as informações, né, de quando nós temos live, conversamos, respondo pergunta, então vale a pena. Testosterona não engorda? Não, testosterona ajuda a emagrecer. Da testosterona, testosterona, ou você vai fazer o uso desse fitoterápico, né, para poder ajudar, ou então você vai fazer TRT, que é tratamento de reposição de testosterona, mas é só endocrinologista ou ginecologista que prescreve. Não achou proteína total e frações aí no exame, Cleide? Não, não tem não. Nenhum desses três aí. Que coisa. Ô, doutor, me diga uma coisa. Essas dores nos pés, nessa parte do calcânio, isso aí é esporão, é? Pode ser esporão, né? Porque assim, você já tem 41 anos, né? Você já tem algumas alterações aí com relação à parte hormonal, e isso daí pode ser. Por isso que é importante, no caso, você procurar um ortopedista para verificar. A Sol está falando que eu sugeri o tríbulos. É isso mesmo, Sol. Lá na fórmula tem tríbulos e tem outras coisas, né? E ajudou, Sol? Conta aí se ajudou, se o Daniel está mais feliz. E aí, ó, essa parte, né, de esporão, ela começa a ser muito comum por vários aspectos também. Um sobrepeso, né? Como é que está o seu peso? Está normal ou não? Tô nada. Tô Não com tá. 72 quilos, porque E eu perdi 2 quilos. a sua altura? Eu tenho 1,59. 1,59, 72, A Sol pediu para eu ficar quieto com relação à testosterona lá, o tríbulos. Tá bom, só não vou falar nada. Bom, e aí a gente tem que observar. Nossa, hoje está divertido o negócio aqui. E a gente tem que observar essa questão dos hormônios, né, que são muito importantes, do seu nível de vitamina D. Porque quando a gente não tem vitamina D adequada, a gente não consegue colocar o cálcio também na região correta. Então a gente pode começar a gerar calcificação, né, de regiões de articulação. Então isso é um aspecto importante. O próprio sobrepeso, ele pode gerar essa questão aí de dores, né, na sola dos pés, né, tanto na região do calcanhar quanto ali na região que a gente chama de pulpite depois, né? Sol Sim. me mandou, Sol disse que me mandou mensagem. Sol chegou tanta mensagem esses dias que eu estou meio perdido no meio das mensagens. Eu pedi para o pessoal contar a história deles, né? E aí eles mandaram por WhatsApp. E eu estou desesperado. Ela tem milhões de mensagens que chegou. Eu estou tentando resolver as questões que chegaram lá para mim. Eu vou procurar só. E aí nós temos que observar essas questões, então, da sola do pé. Porque o peso já gera, né? Falta de hormônios também gera. Então a gente tem que observar bastante esse aspecto. Até para fazer Testosterona para exercício. pessoa sem marido, como fica a questão da libido? Eita, aí fica complicado, hein? Não dá pra deixar. A pessoa perguntou, a outra falou, boa pergunta, também quero saber. Não, não posso falar muita coisa aqui não, hein? Mas complica. Diz o Então, povo, doutor, para usar a fórmula e pronto, fica quieto. pois é. A minha sugestão é usar a fórmula. O que vai acontecer daí para frente não tem mais nada a ver com isso. Pois é. Ai, meu Deus. Doutor, até para fazer exercício, tá me dando trabalho com esses pés doendo. Eu faço, entendeu? Não, mas eu imagino. Mas aí você tem que pensar também o seguinte, Cleide, se você tiver com esporão, a única forma de recuperar do esporão é você conseguindo fazer repouso, né? E aí, nesse caso, não pode sobrecarregar o calcanhar, né? Você vai ter que dar uma investigada aí no ortopedista para descobrir realmente o que você tem, né? Tem gente mandando arranjar o marido primeiro para depois fazer o uso da fórmula. Mas aí tem muitas mulheres que só vão arranjar o marido depois que elas emagrecerem, porque a autoestima tá baixa. E aí como é que faz? Pois é. É Aqui a verdade. Emília disse que nós vamos ter que fazer uma live só para solteiros. Meu Deus. Então assim, ó, tem que dar repouso se for essa questão do esporão, se for, por exemplo, uma pulpite também, né? Então tem que observar esses detalhes e descobrir o que você tem para poder fazer, né? Eu fui até Essa no questão. ortopedista. Ele Nossa, passou. a Sol falou um negócio engraçado aqui, ó. Se não tem marido, oração e jejum, súplica.
Tem gente que tá perguntando se pode adoecer sem sexo. Não, tem gente que nunca casou, nunca teve isso, né? Pois é, tá bem. Tá bem, né? Tem gente que tá resolvido com essa parte. Pois é. Eu acho que Deus vai ter trabalho depois dessa live, porque tem um monte de gente que tá dizendo que tá na fila aqui para arranjar marido. Meu Deus. Eita, menina. Falar de testosterona pra quê? Porque testosterona é vida. Pois é. E toma essa fórmula há quanto tempo, doutor? A da testosterona, Hum. eu gosto sempre que as pessoas usem fórmula por 3 meses e acho que é um período bom para poder repetir os exames depois, né? Ah, tá bom. Então, três Sim. meses sempre, depois repete e aí avalia como é que está o nível de testosterona e se for o caso, né? É muita resenha por aqui hoje, né? Pois é. Hoje Ô, está doutor, me diga uma divertido. coisa. Ainda quero trabalhar a questão do teu refluxo. Eu estou vendo aqui que o tempo está avançando e eu quero conversar sobre isso ainda. Mas pode Manda o perguntar. povo falar de testosterona aí, ficar quieto aí, viu? É, vamos mudar da testosterona, vamos falar de refluxo agora. Pois é, fala aí. Eu posso caminhar, né? Pelo menos. Quando se está num processo inflamatório assim, não é uma boa, não. Primeiro descobre o que que você tem, né? Primeiro É descobre o mesmo. que você tem. O que você pode fazer agora são exercícios sentado, né, ou deitado, onde você não sobrecarregue, né, a questão do calcanhar, né, para que a Ah, gente possa justamente dar tempo de repouso. É muito importante o repouso para recuperar, né, dos problemas, né? A Emília está falando que a live está divertida. Eu não sei se está mais divertida, Emília, o que eu estou falando, ou o que vocês estão falando no chat, porque eu olho para o chat aqui, eu tenho vontade de rir, porque só tem kkkkkkkk. Aí eu procuro para ver o que que é o kkk eu aqui. não tô vendo nada aqui. Ai, ai. Sim, doutor, fala do refluxo. Tá, eu estava lendo outra mensagem aqui, mas eu estou rindo Antes aqui que o sozinho. tempo termine. Então vamos. Refluxo é o seguinte: nós temos algumas causas específicas para refluxo, né? E uma delas é justamente essa questão de formação de cálculo dentro da vesícula ou a retirada da vesícula, né? E nós precisamos, então, nossa senhora, apesar do meu choro, o sorriso é bom, né? Do povo aqui tá, hoje está demais. E quando a gente faz a retirada da vesícula, Cleide, a gente tem que cuidar com um aspecto. Qual que é o papel da vesícula? A vesícula tem o papel de armazenar a bile que foi produzida pelo fígado. Então, esse papel de armazenamento é importante para que eu tenha quantidade de bile suficiente para fazer a digestão da gordura. Outro aspecto importante é que no período que está fazendo esse armazenamento, também está concentrando. Então, está deixando ela mais efetiva, fazendo com que ela tenha mais chance de agir. Então, a pessoa que pergunta assim, como que eu faço para participar da live, né? É só chegar cedo e escrever desesperadamente, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e aí eu chamo. Não é assim que deu certo, Cleide? Pois é. Então funciona. E aí, nesse aspecto, como você já não tem mais a vesícula, né, você tem que observar um detalhe bem importante, que é o seguinte: nas Hum. suas refeições, você vai ter que cuidar muito com o volume de gordura que você ingere. Por quê? Se você comer um volume de gordura exagerado, você vai aumentar demais o tempo de permanência do alimento no estômago. E aumentando esse tempo de permanência do alimento no estômago, você tem uma chance de ter o refluxo, né? Tem uma chance de ter refluxo. Então, esse é um aspecto importante. Você vai ter que comer pouca gordura, pouca gordura. E isso, de repente, vai te ajudar na questão do refluxo. Só que a gente tem outras causas também que geram refluxo. Uma delas, por exemplo, é a questão emocional. Pessoas que estão passando por problemas emocionais aumenta muito a produção de ácido no estômago, né? E aí você tem muitas vezes uma chance de refluxo também. Como é que é essa questão sua emocional? Ai, doutor. Eu sou ansiosa um pouco. Um pouco. E eu acho que é um pouco, mas eu tô achando que não é pouco, não, viu? Não, eu tô achando que não é tanto não, pela maneira como você tem se comportado aqui na live. Quando a gente pega para falar com pessoas muito ansiosas, ela não deixa a gente falar. Ela se atropela, ela está com um pensamento desconexo. Só de conversar com a pessoa, você já começa a fazer o diagnóstico de como está o grau de ansiedade dela. E no Eu teu caso, melhorei, não. graças a Deus. Eu peguei uma paciente outro dia para conversar com ela, né, e eu não conseguia falar, né, não conseguia falar, só ela falava atropelada assim, ó, não dava nem tempo de descanso, parece que não respirava, ficava falando, 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 falando. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa que não está certo aí dentro da cabeça, né? Então, conversando É. contigo, eu percebo que hoje
você não está tão acelerada quanto você disse que de repente já foi. Acho que já melhorou bastante dessa questão aí da ansiedade. Mas esse é um aspecto que aumenta muito a produção de ácido no estômago. Então a gente tem que observar e é muito importante. Outra questão que a Uhum. gente tem que observar é esse sobrepeso que você está também, né? Porque quando a gente É. tem um sobrepeso, a maior parte da gordura que vai sendo depositada no nosso organismo é em volta das vísceras da região abdominal, ou seja, dos órgãos, né, da região abdominal. Ó, a Sol disse assim, ó, falou sobre isso, testosterona, agora vai dar pano para manga, né? O pessoal vai ficar aqui até não sei que horas. Se ficasse Só tu mais fica tempo aqui, quieto. só ia dar testosterona hoje. Então, um dia vamos falar só sobre testosterona. Isso, Já vou fala mesmo. avisar antes, falar assim, ó, Today especial testosterona. E aí a gente vai entrar só para dar risada aqui. Bom, aí vai Pronto. ser um stand-up comedy, falar sobre testosterona, né? Mas assim, É. esse aspecto, né, do sobrepeso, ele faz com que você acumule gordura em volta do estômago. Então, isso aqui é uma questão importante. Por quê? O nosso estômago ele tem essa capacidade de inflar, de ter essa expansão da mucosa. Não. Quando a gente tem gordura em volta, o que que acontece? Ele não tem essa capacidade de expansão. Não tendo a capacidade de expansão e não podendo jogar, né, a gordura para o intestino, porque você não tem vesícula, então ele vai forçar a abertura da válvula de entrada do estômago, que aí é o esfíncter esofágico inferior ou a cárdia. E o que acontece? A volta do conteúdo gástrico para a região do esôfago, né? Então, isso é Uhum. algo muito importante. A sua redução de peso vai te ajudar muito também no controle do refluxo. Aí você disse que tem Uhum. sofrido do refluxo já há muito tempo. Esse refluxo apareceu quando você era mais magra ou você já estava num peso próximo do que você tem hoje? Eu não consigo lembrar esses detalhes, mas eu já tenho tempo que estou acima do peso. Eu engordei assim muito rápido. Quer dizer, Certo. eu achei que foi rápido, né? Uhum. Porque eu não passava dos 60 quilos. E hoje eu tô com No... 70. Eu já cheguei a 75. Nossa, e aí no período da gestação, como é que foi a questão do ganho de peso? Eu perdi 8 quilos porque eu fiquei muito enjoada. Eu Uhum. não conseguia comer nada. Eu perdi 8 quilos e fui parar em 78. Quando passou o enjoo, eu comecei a comer desesperadamente. E aí a doutora ainda disse, né? A obstétrica disse que minha valência foi que eu perdi os 8 quilos, senão eu tinha engordado demais. Porque a gente sabe que uma perda de peso de até 3,2 kg no primeiro trimestre é aceitável. Mais do que isso, já começa a ficar preocupante com o risco de aborto, né? Então a gente tem que se preocupar. E aí eu perguntei com relação ao ganho de peso e ia perguntar com relação ao refluxo. Bom, como você teve enjoo, então eu sei que você teve refluxo praticamente a gravidez inteira, quase. É, aí eu peguei, perdi esses 8 quilos, depois eu ganhei mais, né? Tem o bebê também, o peso do bebê junto com o meu, aí eu voltei tudo de novo, o mesmo peso. Pois é. Então ali foi só para poder garantir realmente um final de gestação tranquilo. Porque se Eu, fosse, eu tô imagina, com 8 fazendo quilos umas, a mais. eu tô fazendo umas mudanças na alimentação, que eu vou assistindo as lives e vou pegando os ganchos, né? Isso, e tem que Pra eu ser assim entender, mesmo. porque tem hora que eu fico sem saber o que comer. Não, mas Tem olha, hora que eu fico sem saber o que comer. montar um cardápio de uma refeição não é uma coisa difícil, né? Quem sabe um dia a gente dê uma aula específica sobre esse aspecto para tentar ajudar as pessoas, mas não é difícil. São coisas simples, a gente só tem que saber como combinar. Só que aí no teu caso você tem que ter essa atenção especial com relação ao consumo de gordura. Tá? Outra questão que eu queria perguntar aqui, que também tem uma relação com o refluxo, é o número de vezes que você come. Você costuma fazer as 3 refeições ou costuma comer nos intervalos aí, beliscando alguma coisa? Eita, eu sempre fui de beliscar Uhum. É, muito. Eu isso é, comia várias vezes no dia. isso é muito ruim, Cleide, pelo seguinte: imagina, você tem um estômago que tem gordura acumulada ao redor, então ele não tem uma capacidade de expansão como deveria ter. Porque o nosso estômago ele tem uma capacidade de 150 ml, expansível para até 1 litro. Então é uma capacidade grande. Porém, conforme a gente tem essa gordura em volta, ele não tem essa capacidade de expansão. Se você tem alimento dentro do estômago e ainda não terminou a digestão dele e come novamente, o que que vai acontecer? O alimento que estava pré-digerido no seu estômago,
ele vai começar a sofrer processos fermentativos. Essas Uhum. fermentações geram gases, acaba expandindo a mucosa do estômago, né, força a abertura, e nesse caso, então, você tem o refluxo. Então, você precisa observar esse detalhe para que você possa, então, controlar essa questão do número de vezes que você come. Eu tenho um amigo que estava Uhum. sofrendo de refluxo fazia 3 anos. Ele me procurou na clínica e aí nós começamos a conversar sobre o caso dele. E ele disse que o médico, né, o gastro que cuidava do caso dele, disse que que ele precisava comer várias vezes ao dia. E ele fez isso. E foram 3 anos tratando com esse médico e não teve resultado. Depois ele já estava com um diagnóstico de hérnia de hiato, onde ele teria que fazer uma cirurgia. Mas como ele tinha passado por muitas Uhum. cirurgias na coluna, joelho, porque o professor de educação física sempre se sobrecarregou, estava acima do peso também, ele disse assim, cara, eu preciso de ajuda porque eu preciso evitar essa cirurgia, eu não aguento mais fazer cirurgia. E eu disse para ele, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos organizar o teu cardápio só com 3 refeições ao dia. E você ainda vai comer a maior parte das calorias pela manhã e a menor à noite. Então a gente foi fazendo alguns ajustes, né? Então essas dicas são muito importantes, são essas dicas que vão mudar o teu aspecto também. E o que que nós Uhum. fizemos então? Somente 3 refeições ao dia. E ele fazia uso do omeprazol, né? Fazia já 3 anos que ele tomava. O problema é que essa Já usei. medicação, então, isso não é uma medicação de uso contínuo. É uma medicação que gera muitos efeitos colaterais. Por exemplo, ele diminui muito a produção de saliva. Então as pessoas começam a ter até dificuldade de deglutir o alimento por causa da redução da saliva. Os olhos começam a ficar mais secos também porque diminui a produção de lágrima. E para a mulher também é um problema o uso desses prazóis da vida aí, porque eles afetam também na produção, né, de lubrificação vaginal na mulher. Então tem muitas mulheres que fazem uso durante muito tempo de alguma coisa prazol, né? E Uhum. diminui essa lubrificação vaginal, ela sente dor no momento, né, do sexo com o marido. Então, esse é um aspecto que faz com que muitas mulheres também tenham uma redução da sua atividade sexual. Voltamos para o sexo de novo, né? Por causa da questão do uso do omeprazol. Então, assim, são medicações que são de uso pontual. Você deve utilizar o omeprazol quando você tem, por exemplo, um diagnóstico de gastrite e onde você tem a H. pylori. Aí você vai fazer o tratamento com 7 dias de uso de antibiótico e 21 dias depois com o uso de omeprazol. Se você descobre Uhum. que tem uma gastrite com úlcera, alguma coisa desse tipo, você vai usar o omeprazol por um período para proteger a mucosa, né, do Glucosa. estômago até que ela consiga se reconstituir. Só que com o uso contínuo dessa medicação vai gerar efeitos colaterais inúmeros, né? E as mulheres Eu não uso, sofrem não. mais do que os homens. Quer dizer, o homem também sofre, né? Porque se ela tiver uma redução de lubrificação vaginal, ela não vai querer e ele também vai ficar sem. Então, já voltamos de novo para esse assunto. Problema. É Mas problema. vamos tentar subir de novo aqui na parte anatômica e voltar para o estômago. E aí é importante a gente ter essas observações, né? E eu não sei por que que os médicos prescrevem, né, esses omeprazóis, né, raboprazol e todo prazol que tem da vida aí, para uso contínuo. Isso não é medicação de uso contínuo, não. A gente tem que ficar muito esperto com essa questão. E aí, no caso do tratamento desse meu amigo, nós fizemos o ajuste, né, do que comer, né, o quanto comer e quando comer. Foram as 3 coisas que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos com a retirada de alimentos industrializados que são concentrados em gordura. Então, essa dica é muito importante, ó. Retirada de alimentos industrializados concentrados em gordura. Hum. Fizemos um ajuste da quantidade de calorias ingeridas em cada momento, dividindo da seguinte forma: 45% das calorias a gente colocou no de jejum, Hum. 35% a gente colocou no almoço e somente 20% no horário do jantar. Porque como a digestão da noite ela é mais lenta, geralmente é o horário que as pessoas mais têm refluxo. Então a gente tem que cuidar com o volume de comida ingerido. Fizemos somente 3 refeições ao dia. E 15 dias depois, quando ele voltou à clínica, eu perguntei, e aí, como é que está o refluxo? Aí ele falou, cara, não estou sentindo mais nada, sumiu o refluxo. Eu falei, como assim sumiu? Ele falou, pois é, só com aqueles ajustes ali eu não tenho sentido mais nada. Eu falei, uau, incrível, eu sabia que era bom, mas não que era milagroso, né? Essas mudanças. O mais interessante, Cleide, é que depois de 4 meses fazendo esse tratamento, ele voltou ao gastro para poder fazer a cirurgia, né, onde ele teria que fazer o exame pré-cirúrgico, né,
E o médico então pediu uma nova endoscopia. Quando foi verificar, não tinha mais, né, hérnia de hiato. O próprio organismo resolveu o problema quando teve Ô, chance. Glória, Então que a gente maravilha. sabe que o nosso corpo, ele só espera as oportunidades. Olha, tem um beija-flor aqui na janela. Eu vi um passarinho voando, mas parado. Eu falei, ué, tem alguma coisa estranha. Eu virei, era um beija-flor. Ah, tá ali de novo. Ó. Azul Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês aqui. Vamos ver ali. Ó, ele estava ali, ó. Vamos ver se ele vai voltar. Ele estava voando bem aqui na frente da janela. Muito legal. Eu vou falando aqui e vou deixar. Ele vai voltar, com certeza. Vai aparecer de novo ele ali. E aí, nesse caso, quando a gente começou a dar essa oportunidade para o organismo, né, fazer o processo de recuperação, quando a gente para de agredir, o nosso corpo começa um processo de regeneração. E nesse aspecto, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Eu acho que agora ele foi passear por outros cantos. Né? Deixa eu voltar para mim mesmo. É, Ele é mais foi bonito do que eu, passeando. mas vai ter que ficar comigo mesmo, não tem jeito. E esse aspecto, né, de dar chance para o nosso organismo trabalhar é muito importante. A gente muitas vezes, né, não observa os detalhes da fisiologia e a gente tem que observar como que o nosso corpo funciona e respeitar o nosso organismo. Isso é muito importante. Agora passou, foi outros dois passando diferente aqui. E Isso é verdade. respeito ao próprio corpo, Cleide. Isso é importante. Só que você já tem essa condição de não ter mais a vesícula. Então, além de você Isso. seguir esse padrão de 3 refeições ao dia, de comer o maior volume de alimentos pela manhã e o menor à noite, né? De você não comer nada nos intervalos, ainda você tem que observar bastante essa questão do consumo de gordura. Esse consumo de gordura vai fazer toda a diferença com relação a esse refluxo que você tem hoje. No caso, você fez exames e não tem H. pylori. Não, nunca tive não, H. pylori. Ok. Porque o H. pylori é a causa mais constante de gastrite, né? Se você não tem o Eu H. pylori... tenho uma levemente gastrite. Ai, tem tempo que eu fiz. E eu fiz endoscopia, o último exame que eu fiz. Uhum. Deu tudo normal. Pois é. Que estranho, então. Bom, tem que tentar descobrir essas Mas, causas aí. ai, Mas doutor. eu acho que esse sobrepeso e essa questão da falta da vesícula são dois gatilhos muito importantes para a questão do seu refluxo. Mas diminuiu muito, viu? Ainda mais que eu tô melhorando a alimentação. Tá diminuindo. Sim. E Mas, de vez em quando eu sinto. controle muito essa questão do consumo de gordura. Nossa, eu nunca tive, acho que uma live que eu recebi tantos coraçõezinhos aparecendo aqui na tela. Eu acho que é por causa de É. falar daquela parte anatômica específica, o povo fica doido. Doutor, deixa eu te falar rapidinho antes que termine a live. Uhum. Meu colesterol, Certo. uma dosagem de colesterol, 198, tá ruim O total, total? bom, não é aquilo que a gente consideraria o ideal, apesar de estar dentro do que a ciência hoje chama de normal. A ciência hoje considera até 200 normal. Só que nos Estados Unidos tem um médico americano, Dr. Michael Gregg, que ele diz assim, ó, que aproximadamente 50% dos casos de infarto nos Estados Unidos acontecem em pessoas que estão com nível de colesterol entre 150 e 200. É tido como normal, mas você pode ter infarto. Então, não sei, eu acho meio estranho, né? Antes, o nível normal de colesterol total era 150. Então, vale a pena nós termos aí, né, um cuidado para tentar reduzir um pouco desse colesterol. Me fala como é que está o LDL. O LDL tá 135. Então, aí o problema não tem sido nem o colesterol total, mas sim um LDL de 135, que aumenta o risco da formação de placas de ateroma. Então, nesse caso, você precisa reduzir o colesterol do tipo LDL. Como é que a gente consegue? Com atividade física. Como é que a gente faz se está com problema no calcanhar? Então, tem que começar a fazer algum tipo de exercício de resistência em casa mesmo, usando, né, o peso do corpo em alguns exercícios, usando uns vidros de amaciante cheio de areia para poder fazer exercício para bíceps, ombro, costa, peito. Tentar aumentar a sua carga de atividade física para tentar consumir esse colesterol. E aumentar muito a ingestão de fibras, para que você consiga eliminar uma parte da gordura no intestino, não oferecendo mais matéria-prima para a produção de colesterol do tipo LDL. Entendeu? Eu tô cheia de gordura para eliminar aqui, viu, doutor? Pois é. Nessa parte abdominal aqui, misericórdia. Isso é uma coisa que prejudica a questão do refluxo. Ó, a gente tem mais 10 segundos só, tá acabando. Ah, Leite, certo. O HDL tá 46, viu?
Tá baixo.